Vascaíno! Fala galera do Comentário, saudações vascaínas, tudo tranquilo com vocês? Olha, nessa segunda-feira tem Vasco, hein? Vasco e Goiás, e a gente vai falar muito sobre esse jogo, vamos trazer informações do Vasco a partir de agora, estamos chegando para atualizar tudo do Vasco para vocês. Os principais destaques nós vamos trazer agora. O que eu vou falar nesse vídeo? Vamos trazer os números do Nenê. Olha, o vovô tem sido decisivo para o Vasco da Gama. Você vai saber nesse vídeo aqui, vou trazer os números dele. Você vai saber o mapa de calor também. Vai ver como o Nenê mudou esse time do Vasco da Gama. Vamos trazer informações sobre ingressos de Vasco e Goiás também. Quantos já foram vendidos, vocês vão saber aqui. Vamos trazer informações sobre escalação. Fernando Diniz tem uma dúvida e também tem duas mudanças para fazer nesse time do Vasco. Vocês vão saber aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai ficar muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco da Gama, sobre a vinheta. Fala torcedor vascaíno, fala galera do Comentário, estamos iniciando, você já viu os principais destaques, viu que a gente vai trazer muita informação do Vasco da Gama, vamos trazer os números do Nenê aqui nessa volta ao Vasco, mas antes, deixando o nosso recado para você, aquele recado que a gente faz sempre no início de todos os vídeos. Agradecendo, uma gratidão enorme a todos vocês que estão dando esse apoio ao nosso canal Comentário. Muito obrigado. Como eu sempre digo, nossos inscritos, nossos vascaínos, você também que não é inscrito e assiste, mas tem que se inscrever, hein? Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, deixa seu like, se inscreve, tá vendo esse botãozinho aqui do lado com o nome inscreva-se? Se inscreve porque aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E sempre lembrando, nosso plano de membros está disponível a partir de R$ 4,99 e você terá benefícios incríveis aí. Então, não deixa de participar porque é uma oportunidade muito boa, você pode até participar aqui comigo ao vivo. Então vamos ao vídeo falar de Vasco da Gama, porque olha, daqui a pouco eu vou trazer informações de escalação do Vasco, informações também sobre ingressos para o jogo contra o Goiás, mas é o seguinte, que Nenê é um cara diferenciado, todo mundo sabe, mas também havia uma dúvida, inclusive aqui neste canal, muita gente quando a gente falou, Nenê vai voltar, Nenê pode ser um cara muito importante, muita gente falava, o cara tem 40 anos, ninguém sabe a questão física. Só que o Nenê está provando dentro de campo que é um cara muito importante para o Vasco da Gama. Desde a sua chegada, e vai passar também na sua tela aí números do SofaScore, que faz análise de jogadores muito bom também, um site muito bom. E vai daqui a pouco também vou mostrar o mapa de calor por onde o Nenê circulou durante esses jogos do Vasco. O Nenê teve participação nos 3 gols do Vasco da Gama. O jogador também teve 4 chutes a gol, 3 foram no alvo e fez 2 gols nessa sua volta ao Vasco da Gama. Muito importante. Aí muita gente vai falar, Léo, como é que ele participou de 3 gols? Só você lembrar que no jogo contra a equipe do CRB, o escanteio batido que o Ricardo chuta e vai para o Cano fazer o gol, é o Nenê que faz o lance. Outra coisa muito importante, o Nenê precisa de 125 minutos para fazer um gol. E também teve participação direta aí também na defesa, com 11 interceptações, 4 desarmes. É um cara muito importante dentro de campo, um líder técnico. Como eu sempre falei aqui, o Vasco precisava de um líder técnico. E o Nenê tem sido isso. Fora do campo, o Nenê também tem sido aquele cara que gosta, de chamar os seus companheiros, o cara que incentiva os seus companheiros. Só isso, você precisa ver os bastidores que o Vasco divulga da vitória contra a equipe do Brusque. Dá um abraço apertado no Fernando Diniz, até no próprio Jorge Salgado, e mostra uma vibração diferente. O Nenê mudou o patamar do Vasco juntamente com o Fernando Diniz, e é aquela liderança técnica que a gente tanto pedia e chegou ao Vasco. O vovô Nenê tá e olha, pode esperar que será mais uma arrancada. Como em 2015, infelizmente a gente não conseguiu chegar no nosso objetivo também, a situação já era muito difícil. Hoje, esse ano, em 2021, Nenê pode sim ser o chefe, o líder, o cara que vai levar o Vasco da Gama de volta à Série A juntamente com todos. Podem esperar. Quem duvidou, tem uma pena, mas Nenê está mostrando aí que é um cara que tem muita lenha para queimar ainda. Mas falando sobre Vasco e Goiás, olha galera, o Vasco teve uma preparação aí meio que muito conturbada, mais regeneração do que até próprio treino físico, treino tático. A gente sabe que o Fernando Diniz trabalhou muito durante a semana, até porque sabia que não teria tempo para trabalhar contra o Goiás, muitas repetições, inclusive o gol do Nenê surge de um trabalho de repetição durante a semana que o Diniz treinou isso, o lançamento na área e chute, o Nenê treinou isso, inclusive acertou esse chute durante os treinamentos. Mas é o seguinte, mesmo não treinando, mesmo não tendo tempo de atividades,
o Vasco deve ter mudanças. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vou falar sobre ingressos, porque é o seguinte, o Vasco já teve aí, segundo parcial divulgada pela sua assessoria de imprensa, 2.978 ingressos vendidos, emitidos para a sua torcida no jogo contra o Goiás em São Januário, nesta segunda-feira à noite. O time do Goiás também vem de uma toada muito grande, né? Um grande maratona de jogos. Inclusive vai ter desfalques contra o Vasco, provavelmente. Isso foi porque o Marcelo Cabo deixou a entender que alguns jogadores estavam com questões físicas. Falou do próprio Apodi, o Rezende também é um jogador que não deve jogar. Apodi pode ser poupado, segundo falou o próprio Marcelo Cabo, mas que vem sofrendo com a situação física até pela maratona de jogos. Segundo ele tinha falado na sua entrevista coletiva, o Apodi tinha sentido aí um pequeno desconforto, mas ainda não divulgou qual será a sua escalação, nem se o Apodi vai jogar ou não contra a equipe do Vasco. Pelo lado do Vasco, o Diniz deve ter 3 mudanças na equipe do Vasco. A primeira delas a gente já conhece, é a saída do Léo Matos, porque tomou seu cartão vermelho contra a equipe do Brusque, cartão vermelho inclusive duvidoso, diga-se de passagem. E olha, 2 jogadores brigam por essa vaga, Valber e Riquelme. Só que o Valber é o mais provável para entrar no time do Vasco. Aí vocês vão me perguntar, por que, Léo? O Diniz gostou muito da formação com o Valber e o Leandro Castan na zaga e o Ricardo do lado esquerdo. E também gostou do Zeca na lateral direita. Então, com isso, o Riquelme perde um pouquinho de espaço. Inclusive, o Riquelme não entrou no jogo enquanto o Vasco aí tinha feito a alternância. O Diniz preferiu colocar o Morato na esquerda, improvisar o Morato na esquerda, depois improvisar o Ricardo Graça. Isso dá a entender que o menino Riquelme não vem agradando ao próprio Fernando Diniz durante os treinamentos. Com a entrada de Valber, isso aí, o Ricardo Graça iria para o lado esquerdo. No meio de campo, outra mudança. Andrei, que vem sendo dos principais destaques do time do Diniz, deve voltar no lugar do Bruno Gomes, que não foi tão bem assim, também não foi um jogador que se mostrou também de entregar algum tipo de lance, mas deve voltar para o banco, com isso o Andrei volta ao time. No ataque, Léo Jabá deve voltar a ser titular. Por qué? Porque o Gabriel Peck também não foi um bom jogador, não demonstrou uma boa partida contra a equipe do Brusque, estava também no campo pesado e tudo mais, mas não fez a diferença. Então Léo Jabá deve voltar à equipe. Com isso, o Diniz deve mandar a campo algo parecido com o que eu vou falar aqui agora. O Vanderlei na lateral direita, o Zeca na zaga, o Valber e o Castan, podendo ser até o Ricardo e Castan. Se Valber e Castan forem os zagueiros, Ricardo Graça será o lateral esquerdo. Se Ricardo Graça ficar na zaga, Riquelme é o lateral esquerdo. Isso a gente vai saber amanhã no nosso pré-jogo. No meio de campo, Andrei, Marquinhos Gabriel e Nenê. No ataque, Léo Jabá, Morato e Germancano lá no comando de ataque do Vasco da Gama. O jogo é importantíssimo, uma vitória leva o Vasco colar no time do Goiás, 5 pontos vão ficar de diferença, né, já que o Goiás tem 45, o Vasco ganhando vai a 40, e vai significar também uma nova arrancada do Vasco. O Vasco está 3 jogos sem perder, mais uma vitória, seria 4 jogos invictos, e início de uma recuperação épica do Vasco, que é o que a gente mais espera. Tirar aí de 10 pontos para 5 será muito interessante para o Vasco durante essa rodada. Saudações vascaínas, esse foi mais um vídeo no nosso canal, aquele abraço e até mais.